Né? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de sistemas elétricos de potência. É, Sim. relembrando aqui, né? Estava aqui dando uma aula aqui olhada aqui nas aulas, né? Anteriores aí, para ver os itens, né? Que eu porventura esqueci, né? Para ver essa parte de sincronização. Então, deixa eu já compartilhar aqui. Compartilhar aqui a última aula. Então, só um minuto. Já está abrindo aí. Só um minutinho, pessoal. Já tá. Eu vou ver com o pessoal do suporte para saber o que a gente pode rever. Voltando aqui, deixa eu achar. Encaminho essa Vou observação. falar da parte aqui de barramentos, né? Então, né, ele faz aqui uma breve demonstração, né, de como é que era feito ali, né, na antiguidade, então, Pessoal. em algumas eras aí, né, Então, né? A gente né, da representação, né, estava falando das instalações, né? Do barramento. E daí a gente começou a ver aqui umas arquiteturas, né? Então, eu vou listar aqui as arquiteturas. tá baixo. E no caso, se eu não me falha a memória, eu fiquei de mostrar o barramento blindado, né? A gente até colocou dois projetos aí em perspectiva, né? Um projeto que a gente viria na realidade, né? E o outro é a simbolização, né? Do que a gente vê no livro, né? No próprio livro aqui. Deixa eu, deixa eu compartilhar ele aqui, pessoal. Aí já que a gente volta nessa parte aqui de dimensionamento, né, de sistema elétrico, né, e a gente vai ver que critério que eles usam, né, e a coisa assim é bem simples. Deixa eu só parar aqui de Seria essa representação, né, para ficar melhor aqui, pessoal. bem trabalhado também no momento presencial, né? Vai ser 8 horas, né? Nessas 8 horas aí, né? Trabalhando nos mais diversos formatos ali e situações, né? Que são Eu vou deixar as duas telas aqui, que aí fica melhor. Então, a gente estava vendo ontem, até eu mostrei um vídeo, né? De como, né, algumas instalações a gente encontra, né? Infelizmente foi uma subestação, né? A subestação ela estava funcionando, infelizmente, né? Quando eles chegaram lá, fizeram, né, o desligamento, né? Porque aquela subestação ela precisa, né, de uma, por exemplo, aqui, ó, se a gente for na NTC 05, né, que seria a parte aqui, ó, de fornecimento na atenção primária. Vou pegar aqui alguns tipos, eu já estava aqui no final. Daí a gente vai navegando entre os tipos aqui, ó. Só ir na página aqui.
de crise, né? De comunicação, ataques, via de regra, aí, né? O que a gente vai estar. A gente tem aqui, ó, deixa eu pegar de uma subestação, ó. O primeiro modelo aí, né, de subestação que a gente encontraria aí na rua, vou até já deixar aberto aqui que a apresentação deu uma travada aqui. A gente pensando, né, na malha urbana, ou seja, você tem instalações residenciais, você tem comerciais, você tem industriais, né, na parte de distribuição, né, vamos dar uma destrinchada aí um pouco, né? Então, a gente encontra, esse aqui é um tipo de instalação, né, de subestação singela que a gente encontraria na rua. Singela porque você tem um transformador, né? A função desse transformador, deixa eu pegar esse aqui que está melhor, é pegar a energia da rede primária, né, da 13, chamada 13.8 ou 34,5 kV, e passar, né, no transformador para eu poder transformar, né, em baixa tensão e utilizar na malha aqui, né, na malha urbana. Sem o transformador, né, aqui na malha urbana, né, que pertence à concessionária, né, ou seja, o papel dele é fornecer energia em baixa tensão para todo e qualquer consumidor, né? É óbvio que o consumidor industrial ele vai ter um contrato de demanda, né? E o comercial grande também, né? Um atacadista, por exemplo, um grande supermercado vai ter. Daí ele, né, ele vai pedir um transformador, né, uma liberação de carga, igual eu já expliquei lá, instalações industriais, e pode ser, né, um transformador, uma subestação, ou seja, em uma estrutura singela, um poste duplo T ou um de seção circular, igual esse que a gente está vendo aqui na tela, né? Desse modelo aqui. Daí, né, relembrando, né, que nessa própria norma que eu abri aqui, né, tem aquela tabelinha, né, transformador de 75, 112,5, 225, 300 e por aí vai, 150, né? Existe outros tipos de subestação, ó. Tem a subestação subterrânea, né? Alguns condomínios aí, né? Condomínios verticais, ou seja, prédios e horizontais, dependendo aí, né? Ele para diminuir a poluição, né? Você não ter rede aérea entrando ou no prédio ou no condomínio. Também saída de subestação de distribuição você tem saindo do primário do transformador, né, do lado de igual esse daqui, ó, que está na tela aqui, ó, fechando tudo aqui, pessoal. Igual esse daqui que a gente tem aqui na tela, né? Então vai sair, ó, chega no primário dele, por exemplo, 138 kV e sai o 13,8, ou então sai o 34,5 kV e chega, né, no subterrâneo para a rua, né, para alimentar a rede de distribuição de forma o quê, ó, desse modelo aqui, ó. Tanto eles pode sair da subestação para alimentar a rede externa de distribuição, como também ele pode, né, vir de fora e entrar subterrâneo num consumidor, né? Existe essa opção aqui, ó. E essa daqui, ó, são muflas, né, semelhante às muflas que a gente tem aqui, ó, na baixa tensão aqui, ó, pessoal. Essa caixa metálica aqui, ó, ou de policarbonato, essa aqui, ó, que divide duas entradas e aérea de dois consumidores, essa caixinha aqui, ó, é chamada de mufla para baixa tensão. E esse aqui, ó, que parece
um para-raio, né, na verdade é chamado de mufla. Ele vai receber a alimentação direta aqui, né? Aí você, uai, mas e cadê o transformador? O transformador está numa subestação, provavelmente abrigada, né? Ou até subestação singela dentro do consumidor. Ei, professor, Sim, pois não. é, tem alguma norma para, tipo, quando a pessoa faz a implantação de um transformador no poste, tem alguma norma que, tipo, se eu quero implantar outro poste, tem alguma norma que refere à questão da distância que tem que estar entre um transformador e outro? Olha, tem um cálculo que você faz, geralmente a gente faz na matéria de projetos, daí a gente dimensiona, né, a quantidade de, é, eu posso dizer que o pessoal chama de alimentadores, né, ou seja, de transformadores que eu vou pôr nesse circuito aqui, né, nesse loteamento. Daí você faz esse cálculo e fala, ó, eu tenho que ter, sei lá, 10 transformadores aqui nessa região, né? Aí você vai ver, né? Se tem, aí existe um cálculo estimado, né, para o tipo de consumidor, se é residencial, se é comercial ou se ele é industrial. E daí você vai povoando aqui com transformadores, geralmente, né, igual esse daqui do desenho aqui, né? Na malha urbana aqui. Beleza? Mas aí a gente, em projetos elétricos do CEP, a gente vai ver essa questão aí, vai fazer. Então, isso daqui, ó, não é o para-raio, pessoal, é a mufla. O para-raio vai estar lá na subestação, né? Essa daqui é um tipo de estrutura que é chamada de HT. Quando você tem dois postes, você tem essa cruzeta, geralmente é uma cruzeta metálica aqui embaixo para segurar o poste, o transformador, né? E você tem cruzeta polimérica aqui para receber da rede de fora. Condomínios, eu já morei em um condomínio vertical e tinham duas torres, né? Daí, se eu não me falha a memória, 25 andares e quatro apartamentos por andar, todos monofásicos, daí os dois prédios, né? Ou seja, você tinha aí praticamente 200 famílias, né? Que é dois prédios, e daí utilizavam um desse. A partir do transformador de 500, pelo menos, né? Na época já era Enel, né? Hoje é Equatorial. A partir do de 500, você já precisa colocar numa estrutura desse tipo aqui, né? Antigamente, o transformador de 300, ele era um transformador do tamanho do que é o de 500 hoje, né? Mas só que como se diz, a construção aí deu uma melhorada. Ainda tem mais outro exemplo, né? Vamos pegar aqui agora uma subestação ao tempo. Essa daqui é uma subestação ao tempo, ó. Você tem essa cerca de arame aqui, né? Lembra que eu mostrei ontem lá no vídeo, né? Eu até abri ele novamente aqui. Tive em perspectiva aqui. Cadê? Estão vendo que o transformador, essas estruturas aqui, ó, ele, né, a gaiola de Faraday aqui não existia. Só vendo que pelo desenho técnico aqui, deixa eu dar uma diminuída nele, para ficar fácil da gente ver os dois aqui, né? Estão vendo que aí você tem, né, você tem essa cerca, né? Que aí você tem arame liso, arame farpado. Você tem aqui as projeções do engastamento aqui, ó, a parte civil, né? A parte de aterramento aqui, ó, a caixa de inspeção em verde aqui, ó. Então, tudo está interligado, né? Você tem aqui, no caso,
né? Você tem o que essa aqui é uma medição, ó, deixa eu ver onde que está o desenho técnico, ou o diagrama aqui, ó. A medição, esses instrumentos aqui, ó. ah, Ó, aqui são os instrumentos de medição, né, direta na média tensão, né, o TC e o TP. E pelo diagrama aqui, ó, aí tá falando, né, pode você ter medição, né, tanto na média tensão, direto na média, como você pode também ter medição direto na baixa, né, na baixa tensão aí, né? Que aí você vai ter uma confiabilidade melhor. Então você tem vários aspectos aqui do desenho técnico, né? A vista frontal aqui com a medição. Você tem a gaiola de Faraday, qualquer surto que dê aqui, esse surto ele vai ser automaticamente aqui, ó, ele o efeito de gaiola de Faraday, né? Ele vai atingir aqui a cerca, atingir as massas metálicas e ser o quê? Absorvido pelo sistema de aterramento. A gente tem uma vista lateral aqui da subestação, ó. Deixa eu dar uma girada nela aqui. Aí, a gente tem aqui a vista lateral dela aqui. Aí toda a malha de aterramento, alguns locais aqui com caixa de inspeção para você vir, né, com ou aquele terrômetro que tem a maletinha amarela, né? Não sei se vocês já viram desse, a maletinha, aí você finca as hastes são mais ou menos desse tamanho, ou então com alicate terrômetro também, né? Ou se você, igual um colega de vocês perguntou, né? Dá para medir com multímetro? Dá, né? Só que o nível de precisão, né? Do alicate terrômetro, e ele é preparado justamente, ele tem algumas teclas especiais, que aí você faz várias medições aqui, né? E aí você vai apertando essa tecla, ele vai somando, depois ele faz, né, a média aritmética, ou então ele faz até o cálculo lá do desvio padrão, né, que aí fica melhor do que a média, aí você tem um intervalo ou para mais ou para menos da média dessa resistência elétrica e do aterramento. Vou girar de novo aqui. Então, aqui é a vista aérea, né, da subestação, né? Olha, você tem a porta aqui de entrada, né? Que é cerca de arame, ou seja, ela é ao tempo, porém você já tem um efeito de proteção da gaiola de Faraday, apesar dela ser ao tempo aqui. Algumas dessas subestações aqui, o pessoal coloca, dependendo aí, né, da necessidade aí, coloca aterramento, né, que o famoso captor Franklin, ou então, dependendo aqui dos portes aqui, ó, da altura deles aqui, ou você põe o captor Franklin, ou então você põe o terminal aéreo, que ele é semelhante como se fosse uma haste de aterramento, só que em vez de você fincar no chão, ela fica para cima e tem a ponta e ela serve como captor. É mais utilizado em linha de transmissão. Aqui está mostrando os detalhes, né? Que aí lembra que a gente lá em projetos industriais, né? A gente viu que tem um critério de você utilizar vários cabos, né, por fase, ou, né, é o neutro. Existe aquele critério, né, que você pode diminuir a bitola do neutro e diminuir a bitola da malha de aterramento para o circuito, né, na parte de baixa tensão. Um outro tipo de subestação, vou pegar aqui agora. Aqui, ó, essa daqui é a medição, já é no secundário, ó, que é a parte, o primário, esse que é o diagrama, né, o transformador, em alguns, né, dependendo, aí também você tem que olhar no projeto, né? Ou ele vai estar simplesmente lá no projeto, por exemplo, você tem um poste de seção circular de concreto armado, aí também você tem um modelo, a gente vai ver lá em projeto melhor, né? O duplo T, que é o quadradinho. Aí vamos supor que eu estou passando uma rede aqui, né?
Daí ele vai mostrar, né? Hashtag, aí 3, hashtag, né? Um cabo de alumínio com alma de aço. A gente vai ver isso em projeto melhor, né? E aqui, ó, ele geralmente, às vezes no projeto você vai ver um triângulo. Aí esse triângulo aqui não é igual a esse. Esse daqui é para dizer que é um transformador, e aí o transformador está aterrado, né? Coloca a simbologia aqui de aterramento. Já nesse tipo de diagrama aqui, né? Esse é um resumo, né? O diagrama unifilar aqui. Aí está falando que está vindo da rede elétrica, né? Da concessionária local, passa pela chave fusível, essa é a simbologia da chave fusível, né? E daí chega nesse transformador aqui, né? Em um transformador dessa subestação aqui. E aí esse aqui é o lado do primário, né? É o 13, o famoso 13.8 ou 34,5 kV, né? E que ele está ligado em delta. E aqui é o lado do secundário. E ele está, né, ligado em estrela, né? E aqui, né, aí lá no transformador, né, eu já deixei até aqui uma norma padrão aqui da própria da, da Equatorial, né? Ó, esse aqui é um modelo aqui do transformador que é utilizado na rede rural, né? Você tem baixa demanda de carga ainda hoje, né? Antigamente era menor ainda essa demanda. Geralmente a simbologia que a gente tem, ó, o H aqui, ó, bem pintado aqui em cima do transformador, né? H1, já que é uma fase, e você tem três fases. Esse é o modelo mais encontrado aqui no Brasil. Três fases, né? O que é e esse não esse modelo específico. Você tem também um que ele aqui no caso ele está ligado em delta, né? Você não tem o neutro. Daí você tem também o desse mesmo modelo, que ele tem o X0, X1, X2, X3, né? O modelo clássico, esse aqui é o modelo clássico, né? Ó, aqui, ó. No primário, ó, aí geralmente vem escrito aqui H1, H2, H3. Tem aqui ele vai estar em delta, na maioria das vezes, né? Na parte de transporte de energia. E aqui está em estrela, né? Com o neutro aterrado, né? O que é chamado de mensageiro hoje, né? E você tem as fases A, B e C, né? Igual eu deixei a gente viu, né, no livro aqui do Mamed, né? Peguei essa referência aqui, ó, né, que a gente tinha visto os modelos aqui. Eu nem conhecia, confesso que a primeira vez quando eu peguei a versão anterior desse livro, né, lá na faculdade, e quando eu vi essa foto, eu nunca tinha visto, né, com primário, né, ou bifásico. Eu só tinha visto o primário monofásico e o clássico, né, que é o primário trifásico. Tem essa opção aqui que a gente tinha visto na outra aula e a opção clássica aqui, né? Hoje em dia, o para-raio de rede, né, ele fica nessa parte aqui, ó, dedicada que já vem no transformador. E aí, lembra que eu comentei, ó, você tem essa janela de inspeção, que é para o pessoal mudar o TAP lá do transformador. Aí eu já deixei aqui algum. Ah, não, eu não abri, não. Vou abrir a foto agora. Eu fui fazer uma visita com alguns alunos, na época na concessionária aí, ó. Esse aqui é um transformador. Perceba aqui, ó. Vou dar uma de Procópio, né? Agora perceba aqui, ó. Estão vendo que a bucha desse transformador ela é bem maior, mais robusta? Esse daqui é um transformador para 34,5 kV. Já em comparação, né, esse daqui, o primário, ó, você já nitidamente você já consegue, né, ver, né, que às vezes dá o dobro, o triplo do tamanho da bucha do primário aqui, ó. E uma característica atual, né? Esse daqui, ó, o bom que é uma versão antiga do livro do Mamed.
a janela de inspeção, que aí você pode mudar. Lembra que eu falei, né? Por exemplo, na rede rural, onde você tem, principalmente quando utilizava esse tipo de transformador, né, com a demanda baixa, ou esse aqui clássico, né? O pessoal mudava o TAP do transformador, que às vezes aonde o transformador estava, até chegar na sede da fazenda, até chegar nos equipamentos, a queda de tensão, ou seja, a diminuição era muito. Daí eles desligavam, né? Fazia a 5 regras de ouro, né? Desligar, impedir, né? Constatar para ver se realmente foi desligado, né? A gente vai ver esse passo a passo em manutenção, né? Se eu não me engano, acho que é a próxima matéria. Aí depois que você constata, aí você faz o aterramento temporário, já deixei aqui já na agulha para a gente ver a evolução dos procedimentos, né, na concessionária, e daí você faz a sinalização. É óbvio que dependendo, já na parte lá de abertura do circuito, né, no desligamento, se for uma chave faca, existe um bloqueio específico para chave faca. Para chave fusível, a gente tira o cartucho. Ah, beleza. E eu não sei se vocês estão notando aqui, ó. Por exemplo, esse transformador aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho genérico aqui. Ah, não, o desenho genérico já tá atualizado. Vamos pegar do livro do Mamed aqui. Essa versão antiga, né, o único jeito de você mudar o TAP do transformador era, né, enfiando a mão aqui, e aí esse óleo é perigoso, igual eu falei, né, ele não é um óleo ideal para entrar em contato com a pele humana, e muito menos para ser consumido. Então, aí às vezes o pessoal não, né, não tinha uma luva lá para fazer essa mudança aqui, né? Ou seja, mover o TAP de forma que a queda de tensão, né? Que a tensão seria, tipo, vamos supor, 440, né? Para quando ela chegar lá na sede, né? Com a queda de tensão alta, ela chegar na tensão, né? Ou de 220, se for o caso, né? Ou 110 e por aí vai, dependendo da queda. Aí as novas versões, aí eu peguei essa foto aqui, é porque é o seguinte, hoje mudou aqui, né, pelo menos pelo que eu sei, as últimas atualizações que eu tenho da Enel, né, não é nem da Equatorial, né, eles ainda estão no processo ainda. Por exemplo, você dimensionava o transformador aqui para essa rede, né? Você faz o projeto, né, de rede, vê quantos alimentadores, ou seja, quantos transformadores eu vou utilizar para pegar do primário para efetivamente, né, suprir o equilíbrio, com o equilíbrio de carga, né, entre as 3 fases para essa região aqui, né, dados os tipos de consumidor, né, ou residencial, ou comercial, ou industrial e por aí vai, né? Daí você comprava, vamos supor, né? Aqui tem a Eletrotransol, né? Você comprava o transformador, né? E daí algumas concessionárias são assim, né? Daí você já, né, comprou o transformador e já aplica na fase de execução. Primeiro você faz o projeto, depois do projeto aprovado é a parte de executar essa infraestrutura de rede, seria um projeto de infraestrutura de rede de distribuição urbana para essa região aqui, né? E aí, antigamente aqui, você comprava o transformador, é igual eu falei, né? Existe o transformador padrão 75, 112,5, 150, 225, por aí vai, né? Até o de 500. E todos eles já são ensaiados, ou seja, na fabricação eles são construídos e depois são testados para ver se o sistema, né, de aterramento, para ver se toda a construção dele está em conformidade, né? Daí, se ele passar, aí ele vai ser liberado para ser vendido para o público, né? Ou seja, ou para consumidores, né, que precisam de um transformador, ou então para a própria concessionária de energia, né? Daí, algumas concessionárias antigamente cobravam isso daqui, né?
além de você já comprar o transformador ensaiado, e quando você compra ele ensaiado, aí todos vêm, né? Não quer dizer que, não, eu quero transformador mais barato, não precisa ensaiar, não. Já de fabricação, isso é um procedimento padrão, né? Daí a concessionária, aí você fazia o projeto normalmente, comprava o transformador. Daí, esse lote você tinha que enviar para a concessionária, porque, é, né, por exemplo, se vamos supor que eu pedi uma liberação de carga de um transformador, sei lá, de 225 para o meu empreendimento, né? Aí eu mandava esse transformador para a Celg, na época, né, no caso, e aí no laboratório, tem um laboratório lá, hoje em dia ele foi desativado, né? Até a informação atualizada que eu tenho, né? Aí daí nesse laboratório ainda faziam um ensaio extra para comprovar que ele realmente está bom. Aí daí ele, além de ter o ensaio de fabricação, também tem o ensaio, né, da própria concessionária. Hoje em dia, né, não, né, até então, né, enquanto a Enel estava operando, eles pararam com esse processo. A maioria das concessionárias já pega direto o transformador, né, e não ensaia na própria, nas dependências, né, em um laboratório da própria concessionária. Isso aí, às vezes, a concessionária que faz essa exigência. Eu lembrei desse adendo aí, vocês tinham que saber disso. Aí, ó, se vocês perceberem aqui, ó, existe esse dial aqui, ó. Esse dial é o equivalente ao a placa de mudança aqui de TAP que ficava interna, né, ou interna aqui no transformador. Essa é a versão da construção, né, atual do transformador. Tanto é, ó, que já na NTC 010 aqui, ó, já tem ele previsto aqui, ó, o item 5, ó, comutador externo, que é o nome característico e que está em conformidade. Por exemplo, essa norma aqui, ó, essa no caso a 010, né, ela serve mais ao fabricante, né, de transformador, né? Serve para o projetista? Serve, né? Serve para o aluno de eletrotécnica? Serve, com certeza. Serve para o aluno de engenharia elétrica? Serve. Mas ela é mais específica para a empresa que trabalha, né, com a construção, né? E, obviamente, né, quando ele constrói, ele faz o ensaio na própria fábrica. Então, ele tem que essa empresa que vende os produtos aqui, né, tipo as empresas que tem aqui, né, Eletrotransol, Eletroenergia, por exemplo, ela tem que seguir essa receita de bolo aqui, ó. Tem que ser nesses padrões, do jeito que está falando essa NTC, né, essa norma de distribuição. Aí, obviamente, ela foi o quê? Ctrl+C, Ctrl+V de outra norma, né, que, no caso, eu já deixei ela na agulha aqui, ó, que é essa. Só pegar aqui, gente. Deixa eu ver se é essa em específico. Isso, transformador para rede aérea. Ah, entendi, professor. Então, no caso aí, na época, a Celg, né? Aí, obviamente, né? Enel, Equatorial, né? Qualquer, no caso de vocês, é a Neo Energia, né? Ctrl+C, Ctrl+V dessa norma e criou essa norma de distribuição, ou seja, baseado nela. Ou seja, então, de qualquer forma, o fabricante, ele não pode fugir dessa normativa aqui, né, de construção. Do mesmo jeito, se a gente for observar essa norma, além, né, das tabelas falando de tensões características, a gente vai ver aqui alguns cálculos. Hum, Desculpa, pessoal. Agorinha eu volto aqui nessa. Então, voltando aqui, precisava mostrar para vocês. Aí é o mesmo procedimento. Eu vou, aplico as 5 regras de ouro, faço a desenergização, né? O, é,
com aterramento temporário, e aí eu faço, né? Eu movo aqui para eu aumentar ou diminuir a tensão do secundário aqui, né? Desse transformador. E daí ele fica com essa espécie de copinho aqui, né? Aí você protege ele com esse copinho, que ele tem essa cordinha, né? Que não deixa, né? Como se diz, esse lacre aqui se perder, né? Então, esse aqui é a nova construção aí que eu acredito que ela é aplicada aí no Brasil inteiro, né? Aqui, ó, os desenhos característicos, né? Tá vendo, ó? Aí, por exemplo, é bom a gente olhar aqui. Uai, professor, mas ó, tem igual no livro do Mamédio que você estava mostrando aqui, né? Tem o transformador bifásico, é aquela história. A NBR, né, lembrando lá de projetos industriais, né, ela é Ctrl+C lá do I3E, né, foi comprada, traduzida, inventa esse número aqui e aí vira uma norma brasileira. Ou seja, não quer dizer, né, que dependendo aí das características construtivas do sistema elétrico e da região, não quer dizer que eu devo usar esse padrão aqui. Esse padrão, né, são os padrões orientativos do que eu devo usar, né? Daí, não, ó, eu não vou utilizar a rede primária com duas fases, não. Ou eu vou usar na zona rural a rede primária com uma fase, né? E uma fase no primário e três no secundário, né? E eu vou utilizar na rede urbana, o clássico, né? Com três fases no primário e três fases no secundário, e o secundário, né, com neutro aterrado aqui. Então, aí depende, né, da concessionária local, ela aplicar ela aplicar esses padrões aqui em conformidade com a NBR, estão vendo? Aí, por exemplo, professor, onde se arruma essas NBRs aí? Aí, geralmente, né, quando você faz um serviço, né, para um cliente, aí esse cliente, dependendo aí da complexidade, né, igual eu já participei de um projeto aí, de um hospital, né, em que você tinha ressonância magnética, tomografia, né, vários tipos de máquinas. Então, o cliente, ele comprou a NBR, né? Ah, por que que vocês não utilizaram a norma aí da concessionária local, né? Porque a norma da concessionária local não abrangia uma NBR dedicada a instalações internas, né? E ainda mais instalações internas hospitalares, né? Então, aí o cliente, né, a concessionária, ela cuida até a medição. Até aqui, ó, até a medição, né? Você faz, né, o projeto predial, comercial, industrial. Aí, quando tem transformador, você pede o transformador. Quando não tem, você termina aqui a instalação. Se não precisar de projeto, né? Faz, né? O eletricista lá, ele executa a instalação, né? Não há essa necessidade, igual a gente viu lá no critério da NR10, né? Lá de segurança do trabalho. E aí você liga no 0800 da concessionária local e pede, né, a ligação. Aí geralmente o eletricista de distribuição ele faz essa análise que ele vai no cliente, né, ele recebe lá na OS, ó, você vai ligar um cliente novo na loja tal. Daí ele se desloca, né, e leva o medidor de energia. Aí se tem projeto, né, ele vê, ou então quando o cliente pede, eu quero ser trifásico, né? Às vezes o pessoal eles pedem uma ligação trifásica, né? A desvantagem é que o mínimo que você paga caso você não gaste energia é maior do que o do bifásico e, consequentemente, do que o do monofásico. Porém, o pessoal às vezes gosta, né, de ter um trifásico para você, né, dizem que economiza energia, né?
Mas assim, na real, né, como se diz, já que a gente já viu eficiência energética, né, a gente já discutiu bastante, aí é, o que economiza energia é geralmente você consumir menos, né? Igual vocês fizeram aí na tarefa de eficiência energética. Um dos critérios, né, o mais clássico é você consumir menos. O segundo critério é você utilizar o quê? Equipamentos com maior, né, com selo de eficiência, né? Aí no caso até do uma das tarefas lá, né, a gente fazia a troca, né, de uma luminária fluorescente, por exemplo, né, por uma de LED, né, que aí além de ela consumir menos, ou seja, a potência, né, a potência vai ser menor, porém a iluminância, né, vai ser equivalente, né, da potência anterior e tem a durabilidade, né? Muitos de vocês ainda fizeram lá um adendo lá, né? Ainda a de LED ela é mais durável que a fluorescente, né? Ou seja, vai ter uma durabilidade melhor. Então, é isso, né, depende da análise aí do cliente. Hum, Deixa eu ver o que que falta. Ah, sim, agora eu também fiquei devendo, pessoal. Lembra que eu falei que existia um. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Ah, aqui, ó. Um sistema, por exemplo, você tem uma subestação, né? Deixa eu pegar um desenho adequado aqui. Pegar esse genérico aqui dessa subestação, né? Daí você tem uma subestação aqui, né? Aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui é o barramento da geração aqui. Mas é lógico, né? Você vai ter um transformador elevador aqui, né? E aí o barramento do próprio, né? Que fica no transformador elevador. Mas vamos pegar essa aqui, essa subestação. Existia, né? E aí, no caso, essa daqui é a própria subestação dessa PCH aqui, ó. Vocês estão percebendo aqui, ó, você tem uma tubulação. Lembra que eu falei que a corrente alternada, né, ela viaja na superfície externa? A tendência, deixa eu pegar aqui um arquivo. Você tem um cabo clássico, né, o de alumínio com alma de aço, ou seja, 6 fios de alumínio e um de aço aqui, né? Ou seja, 7 fios da arquitetura clássica aqui. Aí lembra que eu falei que se a gente fizesse um zoom, vamos pegar um desses fios aqui, esse de alumínio aqui, ó. Faz de conta, né, que ele faz de conta não, né? Um fio desse, ele é o quê? Ele é inteiriço, ou seja, é totalmente aqui preenchido de alumínio. Só que os portadores de carga, né, os elétrons livres que vão levar energia aqui para o cliente, dada a frequência de 60 Hz, na verdade, quanto maior a frequência do sistema, mais a energia flui. Isso aqui é para o quê? Para tensão e corrente alternada, né? O CA. Isso só acontece no CA. Então, a energia, ela flui, é chamado a energia elétrica, ela flui aqui, ó, quanto maior a frequência, ela vai fluindo aqui pela periferia do cabo, a superfície externa. Aqui internamente o campo elétrico vai ser igual a zero, ou seja, você não vai estar tendo condução, né, aqui internamente nesse cabo. Daí algumas subestações aí, né? Professor, Sim, pois não. então aí no centro do condutor não tem fluxo nenhum de corrente? Não, em circuitos de tensão e corrente alternada, não.
E aí ele fica fluindo pela superfície externa. Aí aproveitando isso, Mas numa sub... em Desculpa, cortou. Você pode contínuo, muda perguntar de alguma novo? coisa? Em circuito de corrente contínua, muda alguma coisa? Muda. Aí o de contínua, né? Aí você tem um cabo, né? Já de corrente contínua, o que que vai acontecer? Ele vai fluir por todo o cabo. Ele vai utilizar toda, né? Os πr ao quadrado aqui, ó. Não só a superfície externa, né? Do cabo, mas todo o diâmetro dele aqui, ó. Aí geralmente, né? Você vai ter no de corrente contínua, você vai ter um efeito Joule maior nesse cabo. A queda de tensão, por incrível que pareça, vai ser maior em corrente contínua do que corrente alternada. Por isso que o nosso sistema atual ele é de corrente alternada, porque o de corrente alternada ele vai aquecer menos, a queda de tensão vai ser menor do que o equivalente de corrente contínua, e você vai precisar de menos, né? Ou seja, é, lembra que eu falei de um cálculo aproximado, né? Que dava. Eu até pirei quando eu vi isso no documentário lá, que dava até na época quem fez o cálculo foi o Tesla, né? Se eu não me engano, dava 1.800 metros, vamos aproximar para 2 quilômetros, né? Então, a cada 2 quilômetros, imagina, né? Cada 2 quilômetros, desde aqui da geração até chegar na malha urbana aqui, cada 2 quilômetros eu precisaria de uma subestação dessa aqui, né? Esse foi o cálculo estimado que eles fizeram, né? Então viram que a viabilidade, né, do sistema de corrente contínua, ele não era, né, ela era quase que impraticável. Existe ainda hoje, existe, mas só que o pessoal utiliza outras estratégias aí. Mas aí esse cabo ele vai aquecer mais, né? Ele, lógico, vai transportar mais corrente elétrica, porém a queda de tensão vai ser muito maior aqui. Daí, em subestações, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que você tem essa bateria de CO2 é o quê? Seria um extintor, né, de dióxido de carbono, né? Seria equivalente a um extintor, né, para circuitos elétricos. Só que aí ele é conectado diretamente nesse cabo. Aí geralmente dentro de uma subestação, nessa parte aqui, ó, o mapa 05, não, 05. Sabe, né? Vamos pegar uma interna aqui, ó. Realmente, aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, né, de uma subestação, né, que você tem uma casa, ou seja, uma alvenaria aqui, aí obviamente ela é preparada, né, não é igual essa aqui feita nas coxas aqui, ó, que foi pegou a alvenaria de uma casa qualquer aqui, né? Ou seja, você vai ter um sistema, né, é, que é porque é desenho técnico. Desculpa. Você tem aqui, ó, na própria alvenaria aqui, ó, que é a mufla, né? Tá chegando aqui, ó, a rede aérea, né, de média tensão. Ó, o para-raio de rede aqui, ó, chumbado na parede. Você tem aqui a mufla, igual aquela que eu mostrei, que é para instalações subterrâneas, né? Aí da mufla para cá, ó, desse conector aqui da mufla para cá, é geralmente um cabo semelhante, né? Não é nem um cabo, né? É um condutor e ele é o quê? Ele é um cano metálico. Às vezes, sim, você não, é semelhante àquele, né, de ar-condicionado, né? De tubulação metálica de ar-condicionado.
Aí, geralmente ele fica aqui, ó. Na maioria, né, dessas subestações abrigadas, aí o que que eles fazem aqui no nível da subestação, igual foi aplicado nessa subestação aqui dessa PCH aqui, ó. Aí ele já conecta, né, no sistema interno aqui, ó, a bateria de CO2 para quando ela der uma sobrecarga, né, aí o condutor ele vai aquecer, né, pelo efeito Joule. Daí eles aplicam o CO2 pressurizado, já que ele é vazado, né, já que é tensão e corrente alternada, ou seja, a energia vai fluir por fora. Daí ele vai o quê? Pressurizar o CO2 aqui dentro. E aí vai fazer, né, o congelamento, né, o resfriamento aqui pelo CO2 pressurizado e vai proteger esse sistema. Então é aplicado mais, aí geralmente aqui, ó, aqui tá a vista de lado aqui, ó, outro corte aqui, ó. Agora a gente está vendo nessa parede aqui de frente aqui, ó. As buchas aqui, ó, fase A, fase B. Você está vendo que está bem semelhante, né? Bem parecido. É aquela história, é parecido, mas não é igual, né? Você tem aqui uma subestação. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, tudo é metálica e ela vai estar interconectada com a malha de aterramento aqui, ó. Aqui, ó, esse espaço aqui geralmente chegaria um operador, né? Alguém para fazer a abertura, a comutação, né, sem carga aqui, né? Então, já nesse ambiente interno aqui, né, apesar da cerca vir só até aqui, ó, a gaiola de fara dela vai funcionar justamente. Se tiver descarga aqui, ela vai bater aqui, ela não vai ultrapassar, né? E atingir, né, o operador, quem tiver aqui, né? E vai ser o quê? Vai ser absorvida pelo sistema de aterramento. Aí, geralmente, aqui, né, o concreto, o pessoal do civil aí que faz essa subestação, né, ele não faz ela normalmente. Aí, tá vendo, ó? Aí, geralmente, ó, isso aqui é tampa. Existe algumas empresas aí, eu já até trabalhei numa que fazia pré-moldados, né? Ela fazia de tudo, ela fazia pré-moldado, poste, né? Poste de distribuição já, é pré-moldado. Já com um conector de terra passando interno dentro do poste, né, no caso de seção circular, ela fazia seções de ponte, né, eles chamam de seções alveolares, que aí você faz o concreto armado aqui, e aí, né, internamente na ponte você tem parte de concreto, aí você tem a armadura aqui, né, e daí ela tem, o peso é menor, já que ela não é toda preenchida, né? E daí ela tem, né, a parte de concreto armado aqui, você constrói as seções e leva, né, no local para depois fazer, né, a interligação. E outro tipo de construção que ela fazia era pré-moldados de placas cimentícia aí, né, para pré-moldados de subestação abrigada também. Então, aí, geralmente você tem que fazer já ele preparado, né, para receber, né, o sistema de aterramento e gerar, né, o efeito da gaiola de Faraday. Então, esses são os tipos de subestação, né, que a gente pode encontrar aí, né, já na parte aí geralmente para suprir a rede externa, né, de distribuição de energia, é transformador singelo. Eu nunca vi eles em estrutura tipo HT, igual eu falei, né? Dois postes, um transformador. Mas geralmente é um poste singelo com transformador. Aí já do cliente, né? Você tem desde a instalação externa com o poste, ou com dois em estrutura H, ou subterrâneo, ou então ele com uma subestação abrigada, né? Beleza, pessoal?
Pessoal, então eu vou dando um pause nessa aula de hoje aí, aqui, né? Já deu o horário. E daí amanhã a gente continua com a nossa web aula, beleza? Para que a gravação já deixar renderizando aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula, né, que vai ser a de amanhã.